Capítulo 17 do livro A Vida Além da Dor, do Dr. Bras Gondim. Desenvolva-se. A dignidade pessoal e a honra não pode ser protegida por outros. Deve ser zelada pelo indivíduo em particular. Independentemente da fase ou do cenário em que você se encontre, lembre-se de que sempre há espaço para transformações positivas. Às vezes, pode parecer que as melhorias dependem de fatores materiais, como dinheiro, ou estão ligadas à saúde e às relações com os outros. Mesmo se você estiver enfrentando uma situação que persiste há muito tempo, saiba que a jornada de cura está vinculada a um processo de crescimento pessoal e amadurecimento. É como um despertar interno de libertação. À medida que você ganha autonomia sobre os estímulos e gatilhos que costumavam te afetar, o conhecimento e a sabedoria que você adquire expande sua sensação de liberdade e autenticidade, permitindo que você experimente uma jornada de cura repleta de esperança e evolução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Nosso cérebro faz mais por nós do que apenas pensar, sentir ou ajudar a escolher. Para superar as experiências de sofrimento psíquico, precisamos restaurar a atividade das áreas do cérebro do córtex pré-frontal, para assim experimentar o estímulo pessoal ao se observar, refletir e também em relação a outras pessoas. Quando se fala de uma experiência de desenvolvimento, refere-se ao aumento da nossa sabedoria, da nossa capacidade de compreensão, curiosidade, criatividade. A compaixão relaciona-se com essas habilidades. Ao falar de sabedoria, disse também sobre o funcionamento dessas áreas específicas do cérebro, em especial o córtex pré-frontal medial, que é a área que nos ajuda a observar o que está acontecendo ao nosso redor, a fazer a leitura do ambiente. Ao olhar para todos esses fenômenos e buscar sabedoria, entendemos que tudo começou com a experiência interna da dor, da angústia. No final, são exatamente essas experiências que, de alguma forma, despertam em nós o desejo por desenvolvimento e sabedoria, convidando-nos a viver uma nova vida. A neurocientista e escritora Bárbara escreveu A Neurocientista que Perdeu a Cabeça, meu conto de loucura e recuperação. Narra a própria história na luta contra um câncer no lobo frontal do cérebro. Uma história cheia de esperança e resiliência para enfrentar uma situação que estava totalmente fora do seu controle. Contando com os recursos limitados do tratamento encontrado no estudo e nas experiências pessoais. O desenvolvimento pessoal é a tomada de volta do tempo perdido pelo trauma. É a recuperação dos bens mais preciosos que foram tomados de nós. A cura para os traumas se trata, no fundo, de uma experiência retentiva, por meio do qual podemos finalmente lidar com a verdade e assim aprender com todos os erros e acertos, para então nos posicionar diante das situações desafiadoras. Reconhecer pensamentos, acredito que uma boa definição para a cura dos traumas emocionais seja o discernimento. Entender os medos de forma destacada, desacoplada, esse sentimento já não me pertence. É uma resposta ao estímulo X que acabei de presenciar. Essa verdade distorcida, o meu próprio respeito, é resíduo de pensamento gerado no trauma. Não mais faz parte da minha vida. Quando aprendemos a nos observar emocionalmente com essa habilidade de destacar as emoções de quem nós somos e dos nossos valores, podemos entender as diferentes partes desassociadas pelo trauma e, de forma sábia, atuar estrategicamente. Algumas pessoas, principalmente aquelas que já chegaram a certa idade, que já passaram por longa jornada de trabalho nas últimas décadas, ou que enfrentam dilemas familiares, sobretudo situações enfrentadas pelos filhos,
não identificam algo que pareça compensar buscar algum tipo de desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, a esta altura do campeonato, permanece a ideia pessoal de que a vida ao longo de todo esse tempo chegou a lugares muito distantes do esperado e planejado. Certa vez fui procurado por um paciente que havia passado por diversos médicos, com histórico de anos de depressão e resistente ao tratamento, vindo de um estado carente de trabalho e recursos para um com mais oportunidade desde muito jovem, enfrentando uma longa carga horária por anos, estabeleceu família, filhos e no início da aposentadoria foi tomado de um vazio existencial. Para o paciente, a dor tinha nome, endereço e razão específica. O filho mais velho, que havia tomado caminhos para si, que ia de encontro a toda a educação e esforço que os pais proporcionaram. Perceba que, nessa época, o filho mais velho do paciente já era um adulto com uma vida pessoal e profissional independente. Como pai, já lhe restava o recurso das preces e da paciência. Esse pai havia perdido a alegria de viver. E a única coisa que poderia fazer diante de tudo isso era seguir em frente. Apesar da resposta aparentemente óbvia, o trauma interrompe nosso pragmatismo. Torna-se um grande desafio a ideia de seguir em frente e de desenvolver. Isso se dá porque a ação do avanço e do desenvolvimento pode agir uma recapitulação de ideias, de sofisma, das formas de se relacionar. E não afirmo que o paciente aqui mencionado deva abandonar seus princípios e valores, mas passar a identificar maturidade e crescimento mesmo estando no centro desse furacão emocional. Observar como aquilo pode mudá-lo para melhorar seria um olhar para a vida, percebendo nos problemas, oportunidades para desenvolver-se. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. O filme de 1992, O Óleo de Lorenzi, conta a história real da família Odoni, que muito cedo descobre o fatídico diagnóstico de adrenoleucodistrofia de um único filho. Lorenzo, a doença neurodegenerativa, foi descoberta quando o menino tinha 5 anos de idade. A família, mesmo diante de uma situação aparentemente sem saída, com todas as probabilidades negativas, resolve não parar e segue em uma experiência de desenvolvimento, pesquisa e muito estudo. Aquela condição não foi aceita como um fim, e os pais, que não eram médicos, ao estudarem profundamente o problema do filho, conseguem encontrar uma solução para interromper o desenvolvimento da doença. Em determinada cena do filme, o casal, em um diálogo dramático, negando-se ao estado total de desamparo, aceita a ideia de que o desenvolvimento que alcançaram com a pesquisa do óleo que ajudou seu filho auxiliariam mais outras crianças que a do próprio filho, pois essa já estava em estado avançado e irreversível da doença. Note, o trauma nos ensina algo distorcido sobre nós durante toda a vida. Nosso cérebro entende a experiência do trauma como verdade diante de pequenos estímulos. Para o cérebro, aprender coisas novas é extremamente desconfortável. E nesse contexto, precisamos entender que a verdade fora do trauma é algo novo e que o cérebro precisa aprender novas dinâmicas de possibilidades e relacionamentos. Seguir em frente implica abandonar o suposto segurança da zona de conforto, o que por vezes é erroneamente encarado de maneira negativa. Nesse processo, é essencial superarmos nossos egos e as vontades que se ligam a visões distorcidas da nossa identidade.
O trauma muitas vezes planta mentira profunda em nosso interior, gerando em nós, como discutido por Leon Festinger em 1957, o que ele denominou de dissonância cognitiva. Esse termo se refere à angústia que sentimos quando nossos pensamentos, palavras e ações estão em desarmonia. Às vezes procuramos confirmar nossas opiniões e ações com coisas que nem sempre são verdadeiras, apenas para manter a ilusão de estar no controle. Isso frequentemente se manifesta em pessoas que advogam por ideias que não conseguem na prática, como um fumante que aconselha os outros a parar de fumar. O clássico caso do faço o que digo e não o que faço. Uma maneira simples de identificar certos padrões de comportamento é observar o orgulho, que é como um conjunto fixo de ideia que usamos para justificar nossas ações. O orgulho pode atrapalhar nosso crescimento pessoal e nos impedir de superar traumas emocionais. Não pense que o orgulho está só ligado a pessoas convencidas ou que parecem confiantes. Ele também pode estar presente em pessoas que se sentem tristes, deprimidas ou ansiosas. E nesse caso, pode ser difícil de perceber, pois é como um orgulho escondido. O fato de insistirmos em fazer algo da mesma maneira, é não aceitarmos novas formas de lidar com as situações. Mostra que estamos presos a crenças que nos limitam. É como se estivéssemos numa bolha que nos impede de enxergar outras possibilidades. A cura para o trauma na experiência do desenvolvimento pessoal precisa considerar tornar-se alguém além de todos esses conceitos. Esse processo pode levar tempo, sendo essa etapa de experiência terapêutica um importante avanço. Procure identificar quais são os padrões de comportamento que, apesar de fazerem sentido, sabotam seu crescimento e verifique o que pode ser feito de maneira simples. Os primeiros passos são os mais importantes. Por menores que sejam, nunca saberemos o que vamos colher a partir das sementes que plantamos. A surpresa sempre será positiva nesse caso em que decidimos seguir, mesmo diante de um aparente muro de impossibilidades. O que está sendo relatado nas páginas deste livro não é apenas informações de conteúdo científico. Eu realmente creio que pessoas podem mudar e ter experiências incríveis. Anote: estou sendo realista? Pergunte se suas crenças e percepções sobre si mesmo e os outros são fundamentadas em fato concreto ou se estão sendo influenciadas por ideias pré-concebidas. E se eu estiver no lugar do outro? Tente se colocar no lugar de outra pessoa e ver a situação a partir de uma perspectiva diferente. Isso pode ajudar a reduzir o egocentrismo e a considerar pontos de vista variados. Qual é a evidência para a minha opinião? Ao questionar a base de suas crenças, você pode identificar se está se agarrando a ideias infundadas. Procure por evidências concretas que sustentem ou refute suas colocações. Quais são as alternativas possíveis? Explore diferentes maneiras de interpretar uma situação, considerando como suas opiniões podem estar influenciando sua percepção. Isso ajuda a abrir espaço para novas perspectivas. Como minha atitude afeta meu bem-estar? Avalie como suas opiniões, razões e atitudes estão afetando suas emoções e comportamentos. Pergunte a si mesmo se sua abordagem está contribuindo positivamente para o seu desenvolvimento pessoal. Agora que você já ouviu, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que todas as vezes que subir um novo áudio você possa receber novas notificações. Gratidão!